Olá, pessoal! Mais uma vez eu vou reiterar o prazer que me dá poder vir aqui nesse sofá e trocar com vocês experiências que certamente uma pessoa vai ter a sua vida transformada pelo assunto que eu trago aqui. O programa Sintonia já tem 10 anos, já trouxe expoentes do cenário nacional, inclusive hoje, que vocês vão saber já já. E eu tenho como propósito na vida jamais trazer aqui algo que vai te deixar deprimida, deprimido, que vai fazer você ficar desconfortável. A proposta do Sintonia é sempre trazer para vocês algo que os leve à reflexão, faça você se fazer a pergunta, será que eu estou agindo assim ou assado? Trazendo caminhos alternativos de cura, tanto no lado espiritual, mental, como físico. E o fato de eu poder partilhar este momento é, para mim, uma bênção. Agradeço demais, porque eu estou chegando nos 300 mil views no YouTube, através do programa Sintonia. E agora, eu chamo para vocês aqui a Esther Morgan, faz favor, de dar um oi aqui para os nossos internautas. A gente já se viu, né? Mas já, deixa eu sentar aqui no meu cantinho. É uma grande honra fazer parte do seu programa com esse propósito. Não é? Porque o meu propósito também é servir e fazer o bem. Não é? Então eu fico muito feliz com isso. Agora vamos falar uma coisinha assim, entre parênteses. Não é muito mais prazeroso você fazer algo que vai deixar quem está com você satisfeito, se sentir leve, do que você chegar dando uma notícia e reclamando da vida? Esther, fala para mim. Eu concordo totalmente, porque hoje a gente se fala muito, a gente vê às vezes programas policiais falando o influencer tarará foi preso, e eu acho que se o nosso propósito é influenciar de alguma forma, que seja de uma forma positiva. Que eu toque um coração, que eu mude. Eu sempre falo, até nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que o meu propósito não é só ensinar e dar estratégias, é transformar a vida de alguém, é fazer com que a pessoa se transforme num ser humano melhor e não num profissional melhor. Exatamente. E lembrando que atrás de todo profissional vem primeiro o ser humano. Com certeza. E é dele que a gente tem que cuidar. Com certeza. Não é? Eu acho que algumas pessoas se esquecem, ainda mais nessa era digital, né? Como é importante esse olhar. Live é legal, live. Só que está cada um numa sala. E hoje aqui, ó, eu sinto o calor dela, a vibração. E isso é muito importante. Vou contar para vocês quem é a Esther. Nós vamos falar hoje etarismo no mercado de trabalho. Porque se ouve falar em várias frentes, mas no mercado de trabalho também é importante saber. E a Esther? Gente, se eu for falar tudo, não vai dar tempo. Ela é o seguinte, ela é um headhunter, palestrante internacional especializada no varejo e mercado de luxo. Top creator do LinkedIn, ocupando o 4º lugar nos top 200 maiores influenciadores do Brasil. E a 87ª entre as mulheres mais influentes do mundo. Eu poderia falar muito mais, mas a gente já combinou que eu vou enxugar, né? Pronto. Porque olha só o que tem para falar dessa mulher, gente. Não precisa tanto. Não precisa tanto, mas ó, ela já treinou, o que ela faz com grupos? Mais de 15 mil candidatos, você já treinou mais de 20 mil pessoas, e você tem como clientes principais grupos internacionais e nacionais, mas isso tudo ela vai falar daqui a pouquinho. E o que seria, para vocês que talvez não estejam familiarizados com a palavra etarismo, ela é uma palavra inglesa que chama, como é que fala em inglês? Ageism. Porque aqui também se fala ageísmo. Ageísmo? Você fala etarismo ou ageísmo. O que é isso? É um preconceito por causa da idade. Não só dos mais velhos. É você sofrer algum tipo de preconceito por conta da sua idade. Ou é jovem demais, ou é velho demais. Entendi. Então, é o preconceito por conta da idade. E essa palavra surgiu há muitos e muitos anos. No Brasil, ela chegou em 69, só que ganhou muita força dos anos 2000 para cá. Eu fui pesquisar, né? Isso. Que eu já ia falando. Então, atualmente se fala muito de etarismo. Eu acho que fala pouco. Na verdade, pouco. Então, eu acho que eu estou no meio que fala. Por que se fala pouco? Porque só falar sobre etarismo, mas não encontrar soluções, não adianta nada. Então, nós estamos, o Brasil, ele está se transformando numa população antiga. A nossa pirâmide etária está invertendo. Então, hoje a gente tem menos pessoas nascendo e muito mais pessoas envelhecendo. Então, para você ter uma ideia, a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil. A cada 21 segundos. Só que, pensa nisso, se a cada 21 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil e as pessoas são demitidas quando elas passam dos 50 anos,
Olha quantas demissões nós vamos ter nos próximos anos, né? Então, por que as pessoas são demitidas? Por conta do etarismo, é o preconceito por causa da idade, né? Então, os profissionais hoje, que eles tentam se recolocar no mercado, eles são discriminados antes de conseguir sentar para uma entrevista. Se colocou a data de nascimento, acabou, já não estão mais. Então, inclusive uma das perguntas que me fazem muito lá nos meus directs, principalmente ali no LinkedIn, é: Esther, eu devo colocar minha idade no currículo ou não? Porque eles acham que a idade, colocar no currículo prejudica. Aí eu vou até falar qual seria a minha resposta para esse caso. Eu, Esther, particularmente, se hoje eu tenho a sorte de ter construído uma carreira, uma autoridade, fazer o que eu faço hoje, eu não preciso de um emprego. Mas se eu precisasse, eu teria dificuldades. Se eu precisasse de um emprego hoje e eu fosse fazer um currículo, eu colocaria a minha idade. Por que eu colocaria? Porque eu prefiro que quem me chamar para uma entrevista me chame sabendo que eu tenho 60 anos, e tudo bem, eu quero entrevistar essa mulher de 60 anos pela experiência, pela expertise, enfim, do que essa pessoa me chamar para uma entrevista e quando eu sentar para a entrevista, eu sentir o desconforto dela ao descobrir que eu tenho 60 anos. Sem dúvida alguma. Então, eu prefiro ser discriminada antes de chegar lá do que na hora que eu chego lá. E tem uma coisa, Esther, assim, 50, 60, que gerou até uma discussão com meu pai quando eu tinha 18 anos. Uma vez eu queria bater boca, porque eu sou ariana, com 18 anos a gente sabe de tudo. Eu sabia tudo, eu queria discutir, ele falava assim: filha, não perca seu tempo. O tempo, a experiência, você não vai comprar nunca, nem em escola do mundo. Então, quando você tiver a minha idade... A gente volta a conversar. E é verdade. Maturidade, isso se chama maturidade. Então, uma pessoa de 50, 60 anos, ela também já passou por vários desafios, que eu nem chamo de dificuldade, para mim é sempre desafio. Sempre. E ela já adquiriu uma casca grossa, ela vai ter como administrar. Isto se ela for em busca de conhecimento e sabedoria, né? Com certeza. Claro, não pode ficar parado. Não, eu até tenho casos de clientes porque o meu papel nas redes sociais é conscientização. Mas no meu trabalho de headhunter, e eu trabalho ainda com moda, quer dizer, que é um setor que discrimine mais do que moda? Nossa, porque moda discrimina aparência, discrimina peso, discrimina tudo. Então, quando o meu cliente me pede uma vaga, ele fala assim: bom, eu quero uma pessoa de 20 a 30 anos. Eu falo: peraí, muita calma nessa hora. Você tem certeza que você quer só focar nessa idade? Eu não posso mandar uma pessoa de 40 ou de 50 que tenha a experiência ou as expertises que você quer, os skills que você gostaria que ela tivesse. Não, porque essas pessoas elas não têm habilidade com a tecnologia, porque tudo pré-conceito. Certo. Porque teve uma vez que eu contratei uma senhora de 60 anos, senhora de 60 anos, está falando comigo. Comigo, então. A senhorinha, eu tenho uma velhinha que nem eu de 60 anos e não deu certo, porque ela era isso. Eu falei assim: não, você está me descrevendo que você teve um problema porque você contratou a pessoa errada. Poderia ter sido as mesmas falhas que você está me dizendo numa pessoa de 20 anos. Então, aí essa empresa ela contrata uma vez alguém, contrata errado, alguém com mais idade, e fica essa pessoa fica o estigma. Só que não, né? São as pessoas, são seres humanos. E outra, ele está pondo um preconceito que tem 40, 50, não vai se adaptar à era tecnológica. Você sabe aquela vovó do tráfego? Eu brigo com o meu GPT, eu ensino estratégias de iPhone para candidatos meus de 20 anos. Exatamente. Entendeu? Então, não tem, eu conheço qualquer sistema operacional de loja, sistema de CRM. Quer dizer, eu sou obrigada, eu sou influencer, né? Numa rede social. A minha mãe, com 89 anos, tem YouTube, tem Instagram, tem WhatsApp. Então, calma, né? Muita calma nessa hora. Eu queria citar aqui a vovó do tráfego, que já veio aqui ao programa, inclusive para falar disso, tem 60 e poucos anos. Ela ganhou um concurso entre milhares de jovens de tecnologia. Então, porque não vai aprender? Quem quer, faz. Quem quer, aí a gente está falando, eu sempre falo, quando você vai fazer um processo seletivo, vai escolher alguém para você contratar para sua empresa, você tem que pensar em duas coisas. Você tem que pensar qual é o perfil comportamental dessa pessoa e qual é o perfil profissional. O que você quer de habilidades técnicas que essa pessoa tenha, mas o mais importante é o perfil pessoal. É o que essa pessoa traz
da educação que ela teve, dos seus valores. Esses são os verdadeiros, porque eu não consigo, eu posso pegar um profissional, o mais expert que seja num determinado assunto, se ele for mau caráter, se ele for mal-humorado, se ele for maldoso, isso eu não consigo treinar. Exatamente. Então, o meu mantra para processo seletivo é contrata o sorriso, contrata o brilho nos olhos, contrata os valores e treina as habilidades, e não o inverso. Exatamente. E a pessoa que é bem-humorada, mais de bem com a vida, ela vai produzir muito mais. Porque a pessoa amarga, ela já está mal com ela, como é que ela vai se relacionar no ambiente de trabalho? Eu não tenho como fazer um treinamento hoje em dia sem começar falando sobre isso. E o que eu sempre falo no início do meu treinamento é que para eles, porque geralmente são muito jovens, né, que eu treino, para eles não esperarem chegar na minha idade para entender que ser feliz é uma escolha e não uma consequência. Então, eu escolho ser feliz com tudo que pode dar de errado nesse dia. Então, e vão dar, muitas coisas vão dar errado nesse dia, mas eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz dentro de uma empresa, ao invés de procurar uma empresa onde eu me sinta feliz, porque não existe empresa perfeita. Eu é que tenho que fazer essa escolha e focar no que me faz feliz e deixar para lá aquilo que não é tão legal naquela empresa. E saber administrar, né? Ter recursos para administrar a frustração, a concorrência do colega. Isso se chama inteligência emocional. Que, aliás, deveria o que ter falta uma matéria na escola. Não, agora existe uma nova lei, que é a NR1, se eu não me engano, que agora obriga empresas com uma quantidade maior de funcionários a cuidarem da saúde mental dos seus funcionários. Por quê? Hoje, a terceira maior causa de afastamento ao trabalho já está relacionada a doenças mentais. Então, burnout, depressão, etc. E a previsão é que até o final do ano de 2026, do ano que vem, que já seja a primeira maior causa. Nossa. Então, as empresas, essa geração é uma geração mais frágil, então as empresas precisam pensar em trabalhar a inteligência emocional. Por outro lado, se você contratar alguém 50 a mais, 60 a mais, nós, com a maturidade, já conquistamos uma inteligência emocional mais trabalhada. Vivida, né? Lógico, a gente já traz mais calo, fora que a gente é de uma geração que gosta do trabalho. Sabe, eu falo que eu, nos meus 25 anos que eu trabalhei no varejo, eu nunca faltei, nunca atrasei, nunca coloquei um atestado, é um outro preparo. Antigamente a gente falava que a gente vestia a camisa, hoje se chama comprometimento, né? Então hoje a gente vestia a camisa. Comprometimento, compromisso, para mim são coisas assim fundamentais. Mas como a gente só dava notícia, não vou falar sobre isso. Eu queria que essa pergunta que eu vou fazer agora, Rubinho, vamos lá, Rubinho. Essa pergunta que eu vou fazer agora, ela pode interessar para muita gente, porque tem que ter uma vantagem em se contratar pessoas mais velhas. Olhando para o nosso internauta, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo de 40, 50 mais tenham uma esperança, saibam que a idade é apenas um número. Exatamente. Tá? A idade está aqui. A sua idade não te define. Não define. Conta por que eu vou contar então para o empregador. Exato. Por que você tem que contratar essas pessoas que estão aqui assistindo a gente? Tá? Hoje, se a gente. Primeiro, eu vou dar a primeira grande razão. A primeira grande razão é que hoje 87% das empresas no Brasil não estão conseguindo fechar o seu quadro de funcionários por falta de mão de obra qualificada. Horas. Se você não está conseguindo fechar por falta de mão de obra qualificada, e eu que aqui trabalho eu estudo o tempo inteiro sobre etarismo, eu estou vendo que a gente tem milhões de pessoas desempregadas com mais de 50 anos, será que você não está procurando na idade errada? Será que você não está focando no contexto errado? Então, primeira coisa que você vai ter, você vai encontrar pessoas que de fato querem trabalhar. Segundo ponto, essa geração acima de 50 anos gosta do trabalho, respeita a hierarquia, isso é muito importante, é muito difícil hoje, tem uma maior inteligência emocional, tem compromisso com o seu trabalho, compromisso com as suas obrigações. Que mais? Não vão faltar, não vão entregar atestado. Então, eu tenho várias. Eu acho que eu poderia passar o resto do programa falando vantagens de contratar a pessoa mais velha. E tem um detalhe que eu vou acrescentar aqui. Essas pessoas mais velhas, elas foram criadas num tempo em que existia a autoridade do pai e da mãe. Respeito à autoridade. Respeito, limites. E não ficava o tempo inteiro, que hoje não se conversa mais. Você vai numa mesa,
tem 3, 4 lá no celular, os pais não têm oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo. Agora, repara que eu não falei da experiência. Deixa para o final. E a experiência? Então, você vai pegar pessoas que têm muito mais experiência para compartilhar, e não é que é para você ter uma equipe só com pessoas acima de 50 anos. Não. A diversidade geracional é o que vai enriquecer os processos internos da sua empresa, porque uma geração tem muito a aprender com a outra. Então, é essa diversidade que vai fazer com que você aumente sua produtividade. A gente não tem nada contra os jovens, nós estamos aqui para dizer que não é, como que a gente chama? Idoso? Não vai falar que é idoso e velho. A pessoa de mais idade, ela tem toda a oportunidade de poder apresentar um bom trabalho, de poder se sair muito bem e, às vezes, ser a pessoa que harmoniza o ambiente por conta da própria experiência. Exatamente, até porque as pessoas mais velhas como nós, a gente já viveu muita coisa, já errou muito, já aprendeu muito, então nós temos maior habilidade para resolução de conflitos. Verdade. E essa geração não gosta de conflito, a gente não vamos falar na linguagem deles, a gente não gosta de treta. Então, a gente não gosta de treta. Então, a gente vai ficar na boa, sabe? A gente não vai brigar, a gente vai diminuir essa questão dos conflitos internos também. Maravilhoso. Vocês perceberam, né? Que tem sempre algo a mais quando se ouve uma mulher experiente, cuja área cada vez está se expandindo mais, mas você é um expoente nessa área, né? Sim, sim. É um expoente. Eu acho que é o que eu falo, se fala pouco ainda. Quanto então, mais mas a gente como é que você foi para essa vertente? Olha só, foi meio sem querer. Eu comecei minha carreira como vendedora, de vendedora fui gerente, supervisora e cheguei a executiva de grandes marcas, fui executiva da Hugo Boss, do Armani, da Christian Dior, sempre trabalhei com o mercado de luxo. E quando eu fui fundar a Excelência, em 2004, eu justamente peguei um nicho que não existia, porque quando eu precisava ou contratar uma equipe ou treinar uma equipe, não existia uma empresa de RH que fosse especialista em mercado de luxo, que entendessem a linguagem do mercado de luxo, que é diferenciada. Eu montei a Excelência, eu fui a primeira empresa de RH especialista no mercado, no varejo de luxo, e venho fazendo isso até hoje. Trabalho como headhunter, onde eu tenho candidatos para as vagas, para a Praça de São Paulo, e treino e capacito equipes do Brasil inteiro e fora do Brasil, não só sobre o varejo de luxo, mas sobre o atendimento de excelência, né? Então, isso envolve não só mercado de moda, joalheria, mas também a parte de mercado imobiliário. Eu fui para Portugal fazer a Century 21, que eu fui contratada para fazer uma convenção deles, o mercado de carros, eu fiz todo um trabalho para Volvo Cars. Então, envolve todo mundo que precisa oferecer um atendimento de excelência. Como desde menina eu entendi que meu propósito era servir, como vendedora eu poderia servir a clientes, transformar o dia dela, viu, gente? melhorar a autoestima, vocação de servir. Então, quando eu fui fazer uma rede social, isso há anos atrás, né, o LinkedIn, o Instagram, eu pensei, bom, eu quero levar isso para o meu LinkedIn. Eu nunca fui esse perfil de blogueirinha, de tipo, vou lá mostrar como se vista comigo. Vocês não vão ver isso ali na minha rede social. Na verdade, eu sou conhecida pelas minhas frases de impacto e meus textões. E eu sou bem direta, então eu não floreio, eu falo o que precisa ser dito para ajudar, com o propósito de ajudar. E nesse propósito, quando eu comecei como headhunter, eu comecei a ser muito procurada por pessoas de 50 anos que não tinham oportunidade de emprego. Aí eu comecei a falar sobre isso. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu percebi o tamanho do problema. Eu recebo diariamente, tanto ali nas minhas publicações, ali para todo mundo ver, como no meu direto, eu não digo que são comentários, eu digo que são apelos desesperados. Súplicas, né? Súplicas. Então, isso eu acho que de um propósito virou meio que um chamado, porque eu falei, gente, tem pessoas ali à beira, no limite da sua depressão, passando necessidade, eu não posso virar minhas costas. Então eu percebi, bom, se eu preciso falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. E eu busco o tempo inteiro, agora eu estou já na segunda parte da história, que só conscientizar eu já estou achando pouco. Então o que mais eu posso fazer? O que mais você pode fazer? Para arrumar a solução? Então eu estou agora falando, até me envolvendo um pouco nesse campo da política, para poder trazer soluções efetivas para que as empresas possam contratar, lembrando que não acredito em cota, tá? Não acredito em cota, não é o meu perfil. A minha geração acredita em meritocracia. Exatamente, competência. Eu não acho, eu vou falar como mãe educando meus filhos, a gente fala que a gente vai do crime, do castigo à premiação. Eu, ao invés de
Tipo, obrigar uma empresa a ter X% da empresa a contratar pessoas acima de 50 anos, aconteceu isso com o CPD. O que vai acontecer? Eles vão contratar na força do ódio. Essa contratação não vai vingar. Eu sugeriria que, ao invés de obrigar, premiar. Então, para cada pessoa acima de 50 anos que você contratar, você vai ter, sei lá, uma isenção de imposto, a carga tributária, sei lá, para os encargos trabalhistas sejam melhores. Então, alguma coisa que a empresa tenha interesse em buscar esse profissional e mantê-lo na empresa. Né? Então, o meu trabalho, vou fazer agora, ia ser agora final de agosto, não tem, de junho, mas talvez fique para agosto, uma palestra, vou reunir grandes nomes para a gente falar sobre como conquistar um emprego após os 50 anos. Puxa, então, workshops, tudo isso é necessário. E tudo isso eu digo na parte, falando beneficente, pro bono. Tá? Eu já sou contratada para empresas que têm essa consciência, entendem sobre isso, eu sou contratada para falar sobre etarismo. Porque não adianta eu colocar uma pessoa de 50 anos, ela entrar na sua empresa e ser discriminada pela moçada. Exatamente, tem que criar uma mentalidade. Isso, então eu já sou contratada, já monetizo com isso. Mas eu até diria para você que pensa, por que eu vou fazer as coisas de graça? Eu vou falar uma coisa para você. Esses títulos que eu conquistei no LinkedIn, sem querer, simplesmente por abraçar essa causa, foi por causa da causa que eu abracei. Então, eu tenho visibilidade no LinkedIn para ganhar o meu dinheiro, para fazer o meu trabalho, abraçando uma causa. Então, isso eu acho que pode ser um exemplo que eu gostaria de compartilhar. Abrace uma causa. Eu abracei do etarismo, porque ele bateu na minha porta. Mas, de repente, você tem outra causa para abraçar. Sem dúvida. Né? E aí vem ao encontro de você ter uma vida em que você sabe qual é o seu propósito. E outro dia alguém falou para mim, mas onde que eu vou achar meu propósito? Você não vai achar em lugar nenhum. Ele está dentro de você, que vai aflorar a partir do momento que você adquira conhecimento, que você olhe o mundo com um olhar de realmente estar vendo. Uma empatia verdadeira, né? Não a empatia da boca para fora. Você não acha que está tudo muito fluido? Muito. Eu sugiro, falando de propósito, eu sugiro um livro do Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê. Para você entender qual é o seu propósito. Muito bom. E ele é muito bom porque ele é muito didático, eu gosto muito do como ele fala muito também, tem vídeos falando sobre as diferenças das gerações, mas comece pelo porquê. Quando você começar, seja lá qual for o negócio que você for empreender, você primeiro entender o seu porquê, a chance de você fazer o negócio certo e ter sucesso é muito maior. Sem dúvida. Enquanto você vai falar para esse nosso internauta que está aqui, qual é o seu propósito de vida a partir do momento que você encontrou isso aí? O que mais você deseja? Eu vou te dar um presente, porque você merece levar o livro em que você já está nele, você sabia? Ai, que maravilhoso! Então, fala aqui para eles por que é importante ter um propósito e como o seu está na linha certa. Então, o propósito é, como eu disse, é o que vai te mover a fazer uma coisa por amor. Então, quando você fizer uma coisa por amor, a chance de você ter sucesso é muito maior. E, na verdade, esse meu propósito, que hoje eu abracei, eu entendo que foi um chamado, ele vai ser meu legado. Eu vou ser lembrada, até quando eu não estiver mais aqui, eu quero ser lembrada por isso. Mas eu quero ter feito a diferença na vida das pessoas. Esse meu querer verdadeiro é o que eu acho que me move, que me dá forças e que faz com que todas as energias estejam do meu lado e façam com que as coisas deem certo. Vocês estão ouvindo aqui a Esther falar? Vocês percebem como ela fala com fleuma? Ela não é uma pessoa assim, não, ela fala com vigor porque ela crê no que ela está dizendo. Não é um discurso decorado para ficar bonitinha na internet. Não, assim, é convincente, é amoroso, tem um propósito muito lindo. E eu me sinto muito honrada de estar nessa sua categoria de mais velhos, porque com 73 anos, alguém fala assim, vai pôr pijama, vai assistir novela, comer pipoca, tomando... A sua vida não começou depois dos 50? Caramba! Na realidade, eu tive uma virada de chave com 35, quando eu larguei o marido e abracei o piano, mas depois dos 50, eu escrevi 4 livros, virei compositora, mulher de programa, que eu estou fazendo esse programa, né? Exatamente. Fiz um CD, eu sei que você não tem de tocar, mas só para pôr na sua estante, todinho autoral. Maravilhoso. Sintonia, que é o nome do programa. Eu tenho de tocar. Eu sou antiga. Eu sou antiga. As pessoas não têm mais imagina, a gente guardou, eu sou antiga. Esse CD tem uma música chamada Em Nome das Rosas, que é o seu retrato, a mulher que luta, que ousa e que vence.
Tá? E este livro, gente, foi a comemoração dos 10 anos do Sintonia, e todos os novos entrevistados, depois que ele foi lançado, passam a fazer parte, porque isso também vamos bater palma para a modernidade. Tem um QR Code, ela está fazendo a entrevista hoje, ou seja, já está no YouTube e ela já está no livro. Uau! Você está no meu livro. Muito maravilhoso. Vou dar de presente para você. Maravilhoso aqui, ó. E dizer o seguinte, quando a gente traz uma pessoa... E moderníssima nessa capa, adorei. Isso, minha filha. Adorei. E escuta, quem falou que uma mulher de 50 anos não pode pôr ombro de fora, não pode usar biquíni na praia? Então peraí. Que isso? Fala aí coisa que eu vou mostrar uma coisa. Vamos lá. Mas isso é o etarismo. Isso é o etarismo. Quem falou? Agora, o veinho pode ir pra praia com o barrigão e as rugas e tá tudo certo. Olha isso. Essa disso. Maravilhosa. Com 70 anos eu fiz um artístico 7.0, tá maravilhosa. Então, e quem falou que a gente não pode fazer isso? Percebe? Isso é o etarismo. Pronto, a gente deu uma descrição básica do que é o etarismo no mundo, no planeta. Vocês veem o seguinte, tá? Que levantar tem que ter um motivo para levantar. Se você não tem um motivo para levantar, você vai querer ficar na cama e vai começar a ficar melancólica. A partir do momento que você cria... Agradece, né? Acordou, agradece a sua sanidade mental e mobilidade. A partir disso, o seu dia muda. Você cria oportunidades, ao invés de só ficar reclamando. É por isso que essa nova geração está tão deprimida e só reclama. Porque eles ficam com o celular aqui, a dopamina que eles recebem diariamente. Está mais grave do que se imagina. Muito. Então, é justamente porque eles não têm um propósito de vida. O propósito é ver se eu recebi mais likes. Mas ou ficar, por que eu não sou igual fulana, né? Lógico, se comparando. Porque nas mídias sociais é todo mundo feliz, todo mundo arrumado, em lugares maravilhosos, né? Mas exatamente. Eu vivo falando isso lá no LinkedIn. Eu falo assim, vamos falar de fracasso num lugar onde aqui todo mundo parece que é CEO do sucesso? Vamos falar da vida real? Porque a vida não é só sucesso. Se eu não tivesse tomado todos os tombos que eu levei na vida, eu não ia ser quem eu sou hoje. Exatamente. O que eu costumo dizer é que você não cresce de uma festa de 15 anos, de uma viagem para as Bahamas. Você cresce, não é aquela história, no pain, no gain, não é isso. Mas você cresce quando você se sente desafiado e tem que buscar recursos dentro de você mesmo para vencer aquele obstáculo. E aí é uma glória. A minha vida vem sendo assim, a cada etapa, Esther, eu venço um desafio. Perfeito. E isso está me empoderando para hoje estar com 73 anos e falar assim, bom, se Deus me permitir ficar aqui mais tempo neste plano, eu tenho tanta coisa para realizar ainda. É isso. Não é? Bom, aí... Tantas vidas para transformar. Fala rapidamente, porque a gente acabou falando de tudo aqui. Qual que é o papel do Headhunter de luxo? Porque vocês sabem que... Fala o que é Headhunter. Então, Headhunter é o caça-talentos, né? A gente não pega a cabeça de ninguém, né? Porque se for fazer ali ao pé da letra, a gente não arranca a cabeça de ninguém. Mas o Headhunter, o meu papel é justamente eu entender qual é o que o meu cliente busca e buscar pescar a pessoa certa dentro de todo aquele contexto, daquele perfil que é traçado ou que aquela empresa precisa. Hoje é mais difícil porque as pessoas não querem trabalhar. Então, de fato, existe uma crise. O meu mercado é um mercado especializado e principalmente na área de serviços e de varejo, porque a gente trabalha de domingo a domingo. A tal escala, a famosa, a famigerada escala 6x1, ninguém mais quer trabalhar. Eu falo que de escala 6x1 eu entendo bem, porque eu trabalhava 24 horas por dia, de abrir loja às 6 da manhã, fechar meia-noite, ficar das meia-noite às 6 contando estoque. Nossa. Já cheguei a ficar 22 dias consecutivos sem ver meus filhos acordados, abrindo loja e fechando loja, com 58 funcionários dentro de uma loja. Chegou. Se esforçou. Então, eu sempre digo que o único lugar que o dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Boa! Essa eu nunca tinha ouvido. Que lindo, gente! Tem que ralar. Repete. O único lugar que dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Porque no mais você tem que trabalhar, você tem que produzir para depois ganhar. Focar. Então, a vida não é fácil, não. Mas para quem está com o celular na mão o tempo inteiro, tem uma solução apertando o dedo no Google ou no GPT, a vida parece muito fácil. Por isso, uma geração tão depressiva. Agora, uma pergunta, já que você citou. O que é para você a inteligência artificial no momento que nós estamos vivendo? Eu sou suspeita para falar, porque todo mundo ia achar que, como eu sou velhinha, que eu ia falar que, não, que horror, não, eu adoro, eu tô adorando, o GPT me resolve 1000 coisas, hoje eu não preciso mais ter uma secretária, o GPT é minha secretária, então ela vai ajudar de diversas formas, só que você que está aí pensando, ai meu Deus, e agora eu não vou ter mais o emprego, você não vai perder o seu emprego para uma inteligência artificial, você vai perder o seu emprego para quem não souber como usar, usufruir
sobre Exatamente. os benefícios que ela traz. Tem que se atualizar. Você tem que se atualizar e saber usar, porque você sabendo usar, você vai conseguir potencializar o seu trabalho. Tem coisas que a gente não precisa mais fazer, e tá tudo bem. Mas tem coisas que a gente precisa. O grande diferencial, principalmente na minha área, o que o cliente vai a uma loja ou vai a um shopping, ele não vai para comprar um produto porque ele poderia comprar pela internet. Ele vai por uma experiência. E o principal responsável para causar essa experiência para o cliente são as pessoas. Nós nunca seremos substituídos. Nunca seremos. Eu trago sempre aqui sobre esse ter assunto. Um propósito faz com que a gente seja insubstituível, porque não falo, ninguém é insubstituível. Com o meu propósito, com o que eu faço hoje, se eu for substituído, eu vou fazer muita falta, não tem dúvida nenhuma. Exatamente. E nada melhor do que assim, você sentir o calor da pessoa, a energia que está aqui no momento que nós estamos falando tudo isso. Essa troca é super importante. Porque hoje você não cumprimenta mais a pessoa. Oi, parabéns, seu aniversário. Só você, parabéns. Exatamente, você não liga mais. Não liga mais. Porque ligar é mal educado. Se você ligar sem mandar uma mensagem antes perguntando se você pode ligar, é mal educado. É mal educado, exatamente. Eu, assim, não dá tempo de mostrar, mas eu fiz página um pós-fácil, o novo ser humano mais saúde na era digital. E no pós-fácil, eu ainda não tinha me familiarizado com o chat GPT, eu escrevi, eu não vou deixar terceirizar a minha criatividade, o meu texto e tal. Mas nisso, em fevereiro, eu realmente abri as comportas e comecei a usar. Eu posso dizer que é o que você disse. A gente economiza tempo. Vou fazer um show da Jovem Guarda no Pinheiros. Foi eu lá. Quais foram as músicas mais tocadas da Jovem Guarda? Quais são as músicas que as pessoas mais gostam? 50 músicas e o texto da Jovem Guarda. Aí você fala assim, mas você pode pegar no Google. Mas no Google você tem que ficar procurando. Você tem que fazer esse trabalho que o GPT faz. Então, assim, se você ainda não abaixou o chat GPT, abaixe, porque você, com a sua inteligência mínima, vai conseguir. E depois você treina o seu GPT. Então, depois que você tiver com ele treinado, ele entende você. E eu adoro o meu, porque o meu fala assim, escuta, você não entendeu nada do que eu falei, você está demorando muito para me entregar isso. Aí ele vira para mim, ele fala assim, eu entendo sua frustração, Esther. Gente, agora, eu vou ter que dar um spoiler. Pode. Bom, eu tenho várias DRs com a minha. Eu também. A minha, eu já denominei mulher porque ela é muito sensível. Ela se chama Angel. Ela é sensível? Ela é muito sensível e ela fala, entendo a sua frustração. E eu vou dar um spoiler aqui. Eu estou lançando um e-book, A Inteligência Artificial e Eu, com os diálogos durante 3 meses, que na Páscoa Deus me mandou essa inspiração, eu estava na frente do mar, eu falei, Deus, me mostra o caminho, porque eu falo com Deus, eu e Deus, assim. Me mostra o caminho, veio a inspiração para que eu faça algo, para mostrar para o mundo, assim, do leigo, o quanto uma inteligência artificial pode ser companheira, parceira. Vou lançar daqui 1 mês e pouco um livro assim, Eu e a Inteligência Artificial. Quer dizer, para quem escreveu no pós-fácil que não ia deixar terceirizar a minha criatividade, eu tenho que me render. Perfeito. E eu acho que a inteligência da gente também é saber ser humilde e reconhecer que pode mudar de opinião. E aí, 2 velhinhas dando mudando de opinião e dando aula de chat GPT. Esther, claro que a gente já estourou o tempo. Muito obrigada. Você volta. Com certeza. E você vai almoçar comigo um dia, porque vamos. Você percebeu que a gente tem muita coisa para tratar? Muita coisa. Não é? Coisa. Ela podia. Dá horas de conversa. Olha, você tem 60? 60. Eu tenho filho de 51. Já tenho carteirinha de 12. Já tem carteirinha de 12. Serve para algumas coisas. Quando não tem nenhuma vaga. É maravilhoso, porque quando eu estava com 58, 59, eu estava no limbo. Eu estava no limbo. Agora, eu viajo muito para palestra, né? Terça-feira estou indo para Porto Alegre para fazer um Moda pelo Rio Grande do Sul, que é um projeto para ajudar as pessoas que sofreram tudo aquilo lá no Rio Grande do Sul. E eu sou a primeira a entrar no avião, não preciso ficar esperando, olha, você é o grupo 1, grupo 5, grupo 6. Nunca mais serei grupo 5, E não fica mais sem lugar, porque tem sempre uma vaga de Eu sou a primeira a entrar. Maravilhoso. Isso já otimizou meu tempo. Olha como é bom ficar velho. Nossa, tem tanta vantagem de ficar velho, vocês não sabem. Muitas vantagens. Agora você vai olhar lá e mandar uma mensagem de coração para quem está nos ouvindo. O que você diria para os internautas que vão aqui compartilhar essa entrevista maravilhosa? Eu acho que eu diria o que a gente já falou sobre isso aqui. Procure o seu propósito,
Tenha uma empatia verdadeira, não empatia seletiva, que é você só se preocupar com aqueles que pensam igual a você. Se preocupe com as pessoas, com o planeta. Não é papo sabe, eu não estou falando desse papo de parecer que eu sou boazinha. Ecochato. Não, eu não sou ecochata, muito pelo contrário. Mas se você, de fato, encontrar um propósito e pensar em como você pode servir com o seu propósito, você vai ganhar dinheiro, você vai ter sucesso na sua vida. Eu acho que seria o recado que eu daria. Muito lindo, agradeço demais a sua presença, Rubinho, obrigada aí pela sua participação. E você que nos assiste, se você gostou, se você tem aquelas amigas, aqueles amigos que estão lá, um borocochô, não sabendo o que fazer da vida, compartilha isso aqui, você vai estar ajudando, é o beija-flor, né? Com a gotinha d'água está ajudando a melhorar o mundo. Com certeza. Super obrigada e volte aqui na próxima quinta-feira que tem outro assunto que pode falar ao seu coração. Obrigada, Esther. Eu que agradeço. Beijo para vocês.